Jesus marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos. São bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes nesta noite para mais um estudo reflexivo da obra Paulo Estevão. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um domingo para o nosso estudo que tanto nos auxilia, que tanto nos orienta a respeito de vários temas, né? Dependendo do capítulo, temos ensinamentos aí riquíssimos para a nossa vida. Exatamente, André. Então, desejo a boa noite para todos aqueles que estão aqui agora, às 7h30 neste domingo, nos acompanhando, mas também vou deixar aqui o nosso bom dia, o nosso boa tarde para os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Sejam muito bem-vindos e nos reunimos aqui como uma grande família para partilhar deste estudo de esclarecimento para o nosso coração. Por isso, a gente sempre convida a Jesus para estar presente conosco, para que Jesus possa abençoar o nosso encontro, que Jesus possa derramar em nosso coração aquele esclarecimento que a nossa alma necessita. Convidamos sempre Jesus para ficar aqui e nos abençoar. E são com essas palavras, André, que eu vou até mostrar aqui, olha, estamos já com a nossa obra Paulo e Estevão. Hoje é um dia especial porque nós estamos começando a segunda parte do livro. Lembremos, o André está mostrando aí para nós, lembremos algo importante. Emmanuel, quando ele dita essa obra para o Chico Xavier, ele reparte ela em dois momentos, a primeira parte e a segunda, ambos com 10 capítulos. Então, nós já passamos por 10 capítulos da primeira parte e agora estamos no primeiro capítulo, também são 10, no primeiro de 10 da segunda parte. Então, hoje aqui na nossa versão é na página 187, é um momento especial, é um capítulo que, olha, fala pra gente de amizade, de resignação, de confiança em Jesus, fala pra gente, olha, ensinamentos para a nossa vida. Então, eu convido a todos para estarem aí também com a sua obra ao lado. Gostaria só de reprisar aqui para todos nós que o nosso estudo, ele é um estudo reflexivo. É um estudo em que eu e o André, nós vamos a cada 15 dias aqui, no domingo, às 7h30, nós vamos passando capítulo a capítulo. E em cada encontro nosso, nós falamos um pouco o que acontece nesse capítulo através da nossa ótica, do nosso olhar. Então, nós vamos trazendo interpretações e, junto a isso, reflexões. Como que o que aconteceu aqui nessa história, há tanto tempo atrás, reflete hoje em nossa vida? O que nessas páginas aqui ainda tem para nos ensinar, e tem muito ainda para nos ensinar, para a gente aplicar e buscar a viver também. Então, é um estudo reflexivo.
Então, meus irmãos, nós temos até uma playlist aqui no canal, onde nós colocamos a sequência de todos os nossos encontros, todos eles estão lá disponíveis para nós. E hoje eu convido então para o capítulo 1 da segunda parte. Bom, André, já que eu estou aqui com a palavra, eu vou iniciar um pouco o capítulo, te convido também a ir falando, tá bom? Nós estamos naquele momento em que Saulo encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco, ficou cego ali naquele momento, e Jesus orienta a Saulo a entrar em Damasco, que ali ele encontraria a resposta. Saulo confia em Jesus. A partir daquele momento, ele abre o seu coração para essa renovação em Cristo. Não é mais aquele homem velho que habita nele, mas agora é Cristo que habita em seu coração, como já nos diz Paulo em uma de suas cartas, ele mesmo, não é? Mas aqui ele ainda se chama Saulo. E ele confia em Jesus. Lembremos que ele está ali com alguns homens junto com ele, e desses homens apenas um, Jacó, segue com ele para entrar em Damasco. Os outros irão retornar para casa. E nesse momento, aí nós entramos aqui agora nessa primeira parte desse capítulo de hoje. Nesse momento, Jacó pergunta para Saulo para onde eles irão. Porque Saulo estava cego. Saulo diz que é apenas para eles entrarem em Damasco, mas aonde eles ficariam? O que aconteceria ali? E aí Saulo pergunta para ele, para Jacó, se ele sabe aonde Sadoquê mora. Lembremos que Sadoquê é assim mesmo a pronúncia do nome dele, André? Até meus irmãos, me desculpe, porque às vezes há nomes que a gente ainda não sabe pronunciar. Mas Sadoquê, ele era um grande amigo de Saulo. E lembremos que ele já apareceu aqui na história. Naquele momento, há uns capítulos atrás, em que é ele que fala para Saulo que tem um rapaz chamado Estevão que está pregando o evangelho. E eles vão juntos lá ver essa pregação lá na casa do caminho. Então, Sadoquê era um amigo de Saulo. Conheciam-se há tempo. Eles tinham ali uma confiabilidade alta um no outro. Então, naquela situação, Saulo diz para Jacó, vá até a casa de Sadoquê. Eu não vou entrar, eu vou ficar aqui de fora, porque ele nunca me viu nessa situação, também nunca cheguei sem avisar. Estou cego. Vá até a casa dele, avise ele da situação em que eu estou, tudo o que aconteceu, e eu tenho certeza que ele vai nos receber em sua casa. Jacó faz isso. Vai até essa. Lembrando aqui que antes, Saulo fala uma coisa interessante, que ele fala assim, olha, eu tenho um pouco de dinheiro, mas eu sinto que nesse momento eu preciso mais de assistência moral que de repouso físico. Ou seja, ele tinha uma quantidade de dinheiro suficiente para ele ir se hospedar em algum lugar. Só que o que ele estava precisando naquele momento de dificuldade? De um amparo de um amigo, de uma palavra amiga. Então ele busca o amigo para quê? Para um acolhimento. Ele não quer apenas repousar, como você bem colocou, ter um lugar para se alimentar. Depois de um momento doloroso, ele só queria uma palavra amiga, alguém que ele conhecia. E aí Jacó faz isso, vai até a casa de Sadoquê, explica toda a situação, conta o que aconteceu. E a resposta de Sadoquê diante de toda essa dor de Saulo, tudo o que aconteceu, porque ele ficou cego, estava precisando de ajuda naquele momento, Sadoquê responde: diga que eu não estou em casa. Eu não vou recebê-lo. Um de seus melhores amigos, na hora que Saulo precisava de ajuda, ele ouve de seu amigo:
diga que eu não estou em casa, porque eu não vou receber. E outra coisa que ele diz, ele fala, né, que na casa dele ele está recebendo muitos amigos importantes, né? Então ele não queria se indispor com esses amigos com Saulo naquela situação, né? De cegueira, né? Sim, Completamente perdido. Então ele pensou assim, não, isso aí vai ficar ruim para mim, vai ficar feio. exatamente. E diante dessa resposta, Jacó fala, mas olha a situação que nós estamos. Né? Jacó ainda fala para ele, olha o que aconteceu com Saulo, mas ele responde novamente, não, eu não vou recebê-los. E ele ainda fala, olha, tem uma estalagem de Judas, só você seguir aquela rua, virar ali ele vai te receber, aguarda lá com ele. Na minha casa, não. O próprio amigo de Saulo não recebeu em sua casa numa das horas mais difíceis. E aí eu te pergunto, isso é uma definição de amizade, André? Você tem alguma mensagem para nós sobre amizade? Porque isso aqui foi, como se diz, um golpe no coração de Saulo, porque só vou fazer um adendo. Saulo ouviu tudo o que Sadoquia disse. Saulo estava meio que assim na porta e ele ouviu o Sadoquia dizendo que não ia receber ele. E em silêncio as lágrimas corriam dos seus olhos, porque ele não esperava ouvir isso de um amigo. André, o que do espiritismo a gente tem falando de amizade para nós? E além disso, antes de eu entrar nesse assunto de amizade, o Jacó, né, ele percebeu que Sadoquê, ele não estava dando uma resposta para ele estava dando uma ordem, né, de tipo assim, sai daqui, tira ele daqui, porque senão vai me comprometer, eu não quero que ele fique aqui. E Saulo, ouvindo tudo aquilo, ele teve um desgosto muito grande, uma surpresa muito grande, porque ele não contava com isso, né? Porque ele pensou assim, eu até entendo que ele tenha medo da renovação das minhas ideias, né? Porque eu agora estou pensando de maneira diferente. Mas não é justo que se abandone um amigo, né, doente numa noite, né? Assim, tão necessitado. E aí eu encontrei no livro aqui Religião dos Espíritos, no capítulo 73, Emmanuel fala sobre amigos. E aí ele começa o capítulo falando assim: à medida que avances montanha acima nas trilhas da evolução, é possível que muitos de teus amigos se transformem, porque não possa ver o que vês. Então, nesse momento aqui, o Sadoquia não estava vendo o que Saulo viu. Saulo viu Jesus. Sadoquia ainda não estava vendo, não estava preparado ainda para ver. E aí, Emmanuel continua: consagra-te agora à luz. Dormem muitos na sombra. Escolhe hoje servir. Demoram-se muitos reclamando do serviço alheio. Busca presentemente a verdade. Afeiçoa-se muitos à máscara da ilusão. Desapegas-te de prazeres inferiores e posses materiais. Algema-se muitos à egolatria. Estranhando-te a nova atitude, quase sempre te classificam os anseios de elevação com adjetivos injuriosos. Porque não mais, se te acomodas nas trevas, há entre eles quem te chame orgulhoso. Porque não mais te relaciones com a mentira, há entre eles quem te chame de fanático. Porque esqueces a ti mesmo no culto do amparo ao outrem. Há entre eles quem te chame de idiota. Ama-os mesmo assim, sem exigir que te amem, cultivando o trabalho que a vida te confiou. O serviço sustentado nas tuas mãos
falará sem palavras de teus bons propósitos a criaturas diferentes, que, tangidas pelo divino amor, chegarão de outros campos em teu auxílio. Renuncia à satisfação da convivência com aqueles que, embora continuem amados em teu coração, não mais te comunguem as esperanças. Se te esquecerem, perdoa. Se te desprezarem, perdoa mais uma vez. Se te insultarem, perdoa novamente. Se te atacarem, perdoe sempre. Seja qual for a maneira pela qual te apareçam nos dias da incompreensão, ajuda-os quanto puderes. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Deus, que concede à semente o refúgio da terra e a bênção da chuva, para que germine em louvor do pão, dar-te-á também outras almas com as quais te associes para a glória do bem. Então aqui Emmanuel está dizendo, quando você modifica o seu modo de pensar, o seu modo de interpretar a vida, aqueles que caminham com você, pode ser que não vão te acompanhar, porque eles ainda não enxergam o que você está enxergando. Saulo estava cego, mas ele enxergou Jesus e isso foi o suficiente para mudar a maneira dele de enxergar toda a vida que ele estava levando, que era o momento dele mudar. E Sadoki, que era um amigo dele, ainda não tinha tido essa visão, essa mudança de interpretação da vida. Só que aqui Emmanuel coloca uma coisa muito bonita, que é algo que nós vamos ver nesse capítulo de hoje, que é quando você faz uma mudança na sua vida, aquelas antigas companhias, amizades, pode ser que elas não persigam caminhando junto com você. Mas Deus vai colocar no seu caminho pessoas que pensam de maneira semelhante. Pessoas que têm o mesmo propósito que você. E aí Emmanuel coloca, não é para você abandonar essas pessoas, querer mal delas, menosprezar porque elas ainda não enxergam o que você enxerga. Você deve perdoar e aceitar o momento e a etapa de cada um, o caminhar de cada um. Isso é muito importante, porque você já pensou se aqui, né? Porque Jesus aqui, no capítulo, estou um pouco me adiantando aqui, mas Ananias vai encontrar Saulo. Você já pensou se Ananias não fosse encontrar Saulo? Porque não tem condição. Esse aí eu não vou visitar. Só que foi um pedido de Jesus, né? Então, esse amparo, ele vai ser feito. Porque se Ananias pensasse, não, eu só vou ajudar aqui quem está vindo aqui na casa do caminho, quem está necessitado, esse aí que estava nos perseguindo, eu não vou ajudar, não. Não quero saber. E não é dessa forma que se funciona, né? O perdão, ele precisa ser para todos em todas as condições. Sim, André, e muito bonita essa mensagem de Emmanuel, porque eu compreendi como se ele estivesse trazendo que faz parte da vida essas renovações de amizade. Porque nós vamos mudando, a gente muda os nossos gostos, nossos meios sociais, e é natural que as amizades vão se renovando. Não quer dizer que é para a gente anular as que ficaram, mas é compreender que cada um tem o seu ritmo, os seus valores de vida, vão ter os seus gostos, e isso é natural. Então é isso que está acontecendo com Saulo aqui nesse capítulo. Ele chega a um ponto que, quando ele ouve o que Sadoki diz, ele coloca: quer saber, Jacó? Não vamos incomodar ele, não. Realmente, assim, não é certo a gente incomodar ele com essa situação. Vamos seguir lá para a estalagem de Judas. Olha que bonito. Saulo já não julga mais. Sim. Ele Ele já diz pensa, assim, bom, eu seria mais um encosto do que um hóspede. Eu vou dar trabalho para ele. Eu não vou atrapalhar. Então, Saulo ainda não julga o comportamento de Sadoki. E eles partem para a estalagem de Judas. Chegando lá, eles conseguem se hospedar, só que
Passado um tempo, Jacó explica, fala: Saulo, eu tenho 2 filhos que estão me aguardando em casa. Eu não, talvez eu não consiga seguir aqui com você. E Saulo compreende a situação, claro, retorne para casa. Eu sigo sozinho daqui em diante. Então, E nós Jacó fica surpreso com isso, né? Porque fica. Saulo era tão autoritário, tão agressivo no falar e inflexível que É, ele antes não ia aceitar essa posição, né? Ele ia dizer: não, você está aqui comigo, você vai ficar até eu melhorar. Só que Saulo, ele fala de uma maneira tão sensível, tão compreensiva, que ele toca o empático. coração de Jacó, de forma empática. É. E aí nós vemos que o coração de Saulo, ele não está banhado por aquele egoísmo todo, porque ele está pensando também no outro. Então, Jacó, ele vai retornar para casa. Saulo irá ficar na estalagem de Judas ali, porque ele está, como Emmanuel coloca para a gente, ele está confiando plenamente em Jesus. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que está aguardando ele só sabe que Jesus pediu para ele entrar em Damasco e que a resposta chegaria. E ele está confiando plenamente em Jesus que a resposta irá chegar. Olha que fé, porque ele não pediu um sinal para acreditar. E ele está confiando em Jesus. E eu Tanto achei é que Jacó fala assim para ele: mas eu tô com, né? Por mais que eu queira visitar meus filhos, eu tô com receio de te deixar aqui sozinho, né? E Saulo fala o seguinte: quem te diz que eu vou ficar abandonado? Eu tô convicto de que meus olhos serão curados. Porque se Jesus mandou que eu entrasse na cidade a fim de saber o que me convia, ele não me deixará ignorante do que eu devo fazer. Então ele estava muito convicto de que algo ia acontecer na vida dele. E Emmanuel, ele também coloca para a gente aqui algo que me chamou muita atenção depois deste momento que você até narrou aqui, André, que Saulo agora, com a partida de Jacó, ele estava só. E justamente nesse momento que ele estava só, foi um momento propício para ele fazer meditações profundas. Foi aquele momento do silenciar, do se entregar a Deus, do se entregar a Jesus. Foi aquele momento que ele ficou sozinho com a consciência dele e ele pôde analisar tudo que tinha acontecido. Inclusive, Emmanuel coloca aqueles 3 dias de Damasco, que foi o tempo até agora que ele estava em Damasco, foram de rigorosa disciplina espiritual. Quando eu me deparei com esse termo disciplina espiritual, eu nunca tinha visto esse termo antes. Nós falamos tanto sobre disciplina na vida material, disciplina nos afazeres da vida física para conquistar o que queremos. Mas Emmanuel traz um termo aqui novo: disciplina espiritual. E quando eu li esse trecho, eu me perguntei como está a nossa disciplina espiritual? Como estamos lidando com a nossa fé, com o nosso melhoramento moral, com o ser melhor hoje do que fomos ontem? Como estamos lidando também com os nossos deveres perante a vida espiritual e não só material? Porque seguir deveres na vida espiritual também demanda uma disciplina. Nós sabemos o que a gente tem que cumprir, os nossos compromissos e deveres espirituais, e isso demanda disciplina. E para Saulo, acredito que foi uma disciplina espiritual, porque ele teve que exercer muito a paciência, a fé, o esperar. Justo Saulo, que estava acostumado com tudo na hora que ele queria, agora ele estava tendo que aguardar o tempo de Jesus, para algo que ele ainda não sabia o que ia acontecer.
André, desse trecho aqui, algo te marcou? Como que foi para você fazer a leitura dessa parte também, dessa disciplina espiritual? É que Saulo, nesse momento, né, ele ficou em oração, porque ele ficou repassando o seu passado, o que ele tinha feito, o que ele poderia fazer para poder melhorar isso, né? E, e ele fica esses 3 dias em prece fervorosas, né? Ele fica num, ele cria um ambiente ali para ele de recolhimento, de análise, de reflexão de tudo que ele tinha feito na vida, de todo o conhecimento que ele tinha das escrituras, né? E de como ele utilizou esse conhecimento para poder conduzir os seus atos. Então, foi uma oportunidade que ele teve de rever tudo isso. Foi. E é muito importante, talvez, em nossa vida, a gente também ter esses momentos de recolhimento, de uma oração mais profunda com Deus, uma comunhão mais profunda, para que porque o dia a dia é tão corrido, não é mesmo, André? Então, quando a gente para, silencia um pouco, entra nesse momento de uma oração mais profunda, a gente consegue se acalmar, ter mais esclarecimento das coisas que estão acontecendo, para a gente também não tomar nenhuma decisão precipitada. Mas vejamos que Saulo está nesse instante. E aí, passado aí o terceiro dia, eis que Emmanuel coloca aqui para nós que uma visita irá chegar para Saulo, ali na estalagem de Judas. Eis que a ajuda que Jesus falou que chegaria, apareceu. Agora eu vou retomar aqui, o André havia falado, essa ajuda era Ananias. Jesus enviou Ananias para ir ao encontro de Saulo. Ananias era justamente aquela pessoa que Saulo estava indo para Damasco para perseguir. Porque Saulo queria se vingar, achava que ele era o culpado de tudo que aconteceu com Abigail. Então, quem Jesus manda para estender a mão para ajudar Saulo? Ananias, aquele que estava sendo perseguido por ele. Então, nesse momento, Ananias, ele vai até ao encontro de Saulo na estalagem e é muito bonito porque Saulo não enxerga, Saulo não está vendo. Então, quando ele se aproxima, Saulo pergunta: quem sois? E ele fala: Ananias. E Emmanuel coloca aqui um trechinho que eu gostaria de ler brevemente, porque ele coloca que a resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco. E aí Saulo queria até beijar a túnica de Ananias como um gesto de agradecimento. E Ananias dirá: Jesus me mandou justamente para que tivesse de novo o dom da vista. Então Ananias vai ao encontro de Saulo para curá-lo, para, como se diz, renovar essa visão de Saulo. Então Ananias, Saulo, quer dizer, ele fala que Jesus é o Messias eterno. E é muito bonito porque ele fala que nesse momento ele coloca a vida dele nas mãos de Jesus. E neste instante, Ananias faz a cura de Saulo. Ele diz: irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. E nesse momento, ele diz: em nome do Salvador, peço a Deus que vejas novamente. Então, Saulo irá retornar à visão. E ele vai ficar ali vislumbrado, porque a visão dele irá retornar. André, o que te marcou nessa parte? Te convido para seguir a história para nós também. O que me marcou aqui
é a compaixão que Jesus tem conosco, né? Porque mandar Ananias para curar Saulo é um gesto de muita compaixão, né? Porque é exatamente quem era o objeto de ódio de Saulo se torna ali, com essa cura, uma pessoa que ele vai admirar muito e vai considerar muito, né? Por tudo que ele está fazendo. E aqui também é descrito por Emmanuel aqui que quando Ananias impõe as mãos sobre os olhos de Paulo, que caem escamas do olho dele, né? E ele retorna a enxergar. Então, nesse momento, é como se Ananias estivesse colocando nos olhos de Saulo uma lente para ele enxergar o mundo com o olhar do Cristo. E aí Saulo diz, né, agora vejo, glória ao Redentor da minha alma. E aí, esse momento, esse diálogo dos dois, de Saulo cego, de Ananias curando ele, é muito emocionante, porque Ananias se emociona vendo a fé que Saulo demonstra ter em Jesus, né? Porque Ananias foi porque Jesus pediu que ele fosse, né? Porque quando Jesus foi, fala para ele, olha, eu preciso que você cure uma pessoa. Quando ele fala que é Saulo, Ananias fica com receio, porque ele fala assim, Jesus, você tem noção de quem que é esse Saulo? Que ele persegue e mata todo mundo aqui do caminho? E aí Jesus fala assim para ele, eu tenho nele um vaso escolhido. Ou seja, Jesus sabia que Saulo seria muito importante para a divulgação do cristianismo, porque ele tinha muito conhecimento das Escrituras, das leis de Moisés, dos ensinamentos dos profetas, e era um cidadão romano. Ou seja, ele tinha um passaporte para ir onde fosse necessário para levar a palavra. Ele não teria impedimentos para ele ir no país que fosse levar os ensinamentos de Jesus. E ele falava, como a gente estudou aqui, né, alguns idiomas. Então isso facilitaria muito para poder disseminar a boa nova. Então Jesus sabia que ele era um vaso escolhido. Ele só estava antes sendo um vaso para coisas que não estavam sendo dignas, né? Mas que a partir do momento que ele fosse conduzido para fazer o bem, ele ia fazer muito bem feito. E aí então, Saulo, quando ele tem essa cura, ele se sente um menino. Por que um menino? Porque ele fala assim, que ele está com uma sede, uma ânsia de aprender os ensinamentos de Jesus, e ele pede então para Ananias para poder contar para ele tudo o que ele sabe a respeito de Jesus. Tudo o que foi escrito, tudo o que aconteceu, as histórias. E aí Ananias foi contando tudo para ele. De tudo que aconteceu, tudo que Jesus passou, tudo que Jesus ensinou. E aí Saulo, ele ia, é colocado aqui por Emmanuel, Saulo bebia-lhe as palavras com singular enlevo, como quem franqueava um mundo novo. Porque tudo aquilo ali era novo para ele, né? Por isso que quando, na pregação de Estevão, lá no capítulo, Saulo, que era acostumado a vencer todos os embates de diálogo a respeito das Escrituras, quando ele foi falar com Estevão, ele não conseguiu vencer esse diálogo. Por quê? Porque ele não tinha esse conhecimento desse mundo novo, dessa visão nova que Jesus traz do Evangelho, né, de Jesus. E aí
é uma maneira que ele percebeu que ele teria um novo olhar, uma nova lente para ele ler o mundo, que seria com as lentes do olhar do Cristo. Sim. E é nesse momento, André e a todos que estão aqui, que Saulo vai conseguir ter um diálogo mais profundo com Ananias, retirar todas as suas dúvidas. Inclusive, nós encontramos aí na página 195, para todos os irmãos que estão acompanhando com a obra, momento em que Saulo começa a questionar, ele quer saber um pouco mais sobre Abigail, porque Ananias teve momentos com Abigail de esclarecer sobre Jesus antes da morte dela, antes dela adoecer tanto, digamos assim. E Ananias vai falar para Saulo de Abigail. Inclusive vai dizer que quando ele se aproximou de Abigail, ele já notava, pelas cores dela, como ele diz, que já estava chegando a etapa final dela aqui na Terra. Então, ele irá falar de Jesus para ela, porque ele enxergava nela um anjo. Né? Abigail era um anjo. E nessas conversas sobre Abigail, ele esclarecendo sobre o caminho também, nós temos um instante em que Saulo irá chamar Ananias de mestre para fazer uma pergunta, porque ele fala assim: Ananias, meu mestre, onde poderei obter esse evangelho sagrado? Que você passou para Abigail, que o pessoal da Casa do Caminho prega. Meu mestre, aonde eu poderei encontrar esse evangelho? E Ananias diz para ele não chamá-lo de mestre, porque mestre é apenas o Cristo. E nesse momento, Ananias fala, né, quanto à aquisição do evangelho, somente lá na Igreja do Caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. Contudo, Levi era Mateus, não sabemos por quê. Mateus era o apóstolo que anotava o que Jesus ia pregando. Então, a Ananias fala: olha, Saulo, se você quer uma cópia integral, somente lá na Igreja do Caminho, junto com os apóstolos, que irá ter o pergaminho com as anotações de Levi. Porém, eu tenho algumas anotações aqui minhas, eu tenho os meus pergaminhos, e eu posso te emprestar para você poder ler, para você estudar, para você se aprofundar também e fazer uma cópia para você. E Saulo aceita isso. Ele aceita o que ele tem ali sobre os escritos de Jesus. E ele aceita o que ele tem de ensinamento. De novo, ele está aberto a acolher ensinamentos que ele nunca tinha ouvido antes. Não é mesmo, André? Como que a história segue agora? Porque aí, Saulo então pede a Ananias esses pergaminhos para ele poder copiar, fazer uma cópia para ele durante a noite, né? E ele fala assim, ó, precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Então ele entendeu o que era o evangelho, as palavras de Jesus. Ele percebeu o impacto que isso causa na vida das pessoas. A libertação que isso traz, porque ele foi um que foi libertado por isso, né? O ódio que ele estava, toda a perseguição que ele tinha, e a partir do momento que Jesus aparece para ele, ele compreende e deixa de perseguir. E aí ele fala assim, eu vou chamar o dono aqui dessa pensão, né? O Judas, onde ele estava instalado, né? A estalagem, e eu vou pedir para ele comprar uns pergaminhos para mim, porque eu vou fazer a cópia. E aí quando chega o dono, ele se assusta, né? Porque Saulo estava curado.
E aí Saulo, percebendo aquilo, fala assim para ele: Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. E aí ele se assusta, mas aí Saulo pede para ele vai lá, compra os pergaminhos e Saulo diz assim: até aqui ocupava o meu tempo no estudo e na interpretação da lei de Moisés. De agora em diante, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Então, ele percebeu que ali era uma divisão de tempo na sua vida, que até Jesus aparecer para ele, ele se dedicava a Moisés. A partir do momento que ele reconhece Jesus, é Jesus quem ele vai defender, são os ensinamentos de Jesus que ele vai dissimular. E ele fala: trabalharei nesse mister até o fim dos meus dias. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. Por isso que quando Jesus apareceu para ele, Saulo já respondeu de imediato: Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele percebeu que ele não tinha mais tempo para perder. O que ele já tinha feito, provocado, se equivocado, ele precisa começar a corrigir agora. Ele precisa começar a fazer o bem de imediato. Só que, olha só, como é difícil para todos nós. Saulo ainda tem velhos hábitos. Por quê? Porque ele tem como modo de conduta ir até a sinagoga, lá no Sinédrio, e falar a respeito das palavras de Moisés. E ele pensou que esse seria a estratégia ideal para convencer a todos ali que o considerava muito como um doutor da lei, que ele pensou o seguinte: não, eu vou lá, eu vou falar que Jesus apareceu para mim, eles vão acreditar em mim, eles vão me entender, porque eles me respeitam. Eu tenho uma posição de poder ali dentro. Então, se eu for lá, eles vão compreender esse meu relato. Só que era um velho hábito que ele tinha, que ele precisava perder. Só que nesse momento ele estava recente. E aí Ananias faz uma ponderação para ele e fala assim, ó: para ser sincero, está na página 197. Para ser sincero, acho que deve ser muito prudente nessa nova fase religiosa. É possível que os seus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. A má fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Então é só a gente lembrar. Quando Saulo foi até a pregação de Estevão, ele estava preparado? Jesus já tinha, como se diz, dado um sinal para ele, que era para ele seguir Jesus, quando ele viu a pregação de Estevão. Mas ele não estava preparado naquele momento para isso, para as verdades do Cristo. Então, ele achou um absurdo e começou a perseguir Estevão. Só que Saulo, ele tem os seus argumentos, né? Que ele era muito bom nisso. E ele fala assim: mas se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação que é incontestável. Ele está falando assim: mas eu vi Jesus, você não está entendendo. Se eu vi, eu não posso negar que eu vi. Eles precisam saber que eu vi. Não tem o que contestar. Eu vi. E aí Ananias, com muita ponderação, ele fala assim: eu te entendo. Eu não estou falando para você negar o seu testemunho, mas eu devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável a qualquer ataque dos homens, mas por você mesmo. Porque está falando assim, você precisa ter prudência, porque a doutrina de Jesus pode sofrer o ataque que for, ela se sustenta, ela permanecerá, ela é eterna. Agora, você, eu já não sei se você consegue suportar todos esses ataques, né? E aí ele fala, muito convicto, que ele não vai temer, que se Jesus restituiu
a visão dele, ele não deixará de iluminar os caminhos dele. Olha a fé que ele tem, né? E ele, diante dessa situação complicada, ele fala assim: mas se ele me deu novamente a visão para que eu enxergue a vida de maneira diferente, ele não vai me desamparar nessa situação. E aí ele fala, Ananias fala assim: então, que o mestre te abençoe nos seus bons propósitos, né? Porque Ananias percebeu, a intenção dele era boa, só que a estratégia não era. Porque precisa do momento adequado para a pessoa aceitar os ensinamentos de Jesus. Tem um momento certo. Então, nós não podemos querer forçar de maneira fanática, goela abaixo, empurrar que a pessoa aceite. A pessoa precisa aceitar por ela mesma. E aí ele vai até a sinagoga. Ele espera acontecer a leitura, né, dos textos de Moisés, o comentário ocorre, e aí ele faz um sinal para Sadoquê, chama Sadoquê num canto e fala com ele. E aí Sadoquê fica surpreso, porque ele agora está enxergando. E aí, aqui tem uma revelação que Sadoquê fala assim: eu fui lá, onde você estava hospedado. Só que quando o dono da hospedagem, da hospedaria, me contou que você voltou a enxergar e que quem te fez essa cura foi alguém do caminho, aí que eu percebi que você estava muito você estava muito mudado e essa mentalidade sua aí não dá para eu aceitar. É como se eu estivesse falando assim, isso não dá para aceitar, porque como que você, um doutor da lei, em toda perseguição, em toda atitude que você teve, você se curvou a isso, né, aos ensinamentos desse carpinteiro? Como que você se deu o direito de fazer uma coisa dessa? Porque isso é uma traição que você está fazendo, né? E aí, ele fala assim: não, eu vou lá na frente e vou falar para todos o que me aconteceu. Eu vou contar o relato, vou falar que Jesus apareceu para mim e é assim que vai ser. E aí Sadoquê fala assim: não, eu acho que não é bom você fazer isso, né? Porque ele estava pensando assim: eu acho que ele está meio perturbado. Se ele descansar alguns dias, pode ser que ele retome os pensamentos, né? Só que ele, Saulo está decidido que ele vai falar a respeito disso. E aí então ele vai na frente da sinagoga toda e começa a falar o que aconteceu. E aí começa uma confusão. Eles começam a xingar ele, chama ele de traidor, fala que ele só pode estar doido, só pode estar delirando. Outros acham que ele está brincando, que ele está simulando aquilo ali, que é uma brincadeira. E ele fala assim: olha, eu nunca brinquei com ninguém aqui na tribuna sagrada, nesse ambiente. Eu nunca brinquei. Então, eu não estou brincando no que eu estou falando. E aí Emmanuel descreve assim, que se tivesse explodido uma bomba ali, causaria menos espanto do que aquilo que ele estava dizendo, o que ele estava falando. Então, eles começam a xingar ele, chamar ele de covarde, de um traidor, e uma confusão se instala ali, até que chega um sacerdote mais experiente, né, mais ponderado, e fala assim, ó, termina a confusão, ele faz o silêncio e ele fala: lamentemos esse episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras, e hoje sua palavra é para nós um galho de espinhos. Essa fala está na página 202. Com um passado respeitável, essa atitude de agora só nos merece condenação. Perjuro, demência, não sabemos com certeza. Eles estavam achando que ele estava louco, que ele estava realmente ele tinha perdido o juízo. E aí ele fala assim:
Se fosse outra pessoa, a gente já ia condenar aqui agora. Mas como é ele tem um passado, a gente respeita tudo que ele fez, nós vamos aqui pensar de maneira diferente para poder julgar. E aí Emmanuel coloca assim: os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata, ali mesmo à vista de todos. Então, tudo que Saulo tinha causado, provocado, ele estava tentando corrigir naquele momento. Então, se na sinagoga ele destilou todo o ódio, toda a perseguição com Jesus, ele estava ali naquele momento tentando reverter essa situação, essa fala dele. Ele estava tentando reparar, né, a sua conduta. Só que era um meio que não era propício para isso. É como a gente pegar a parábola do semeador, né? Tem o terreno propício para se colocar as sementes para que elas vinguem, né? E elas venham a gerar frutos. Ali não estava sendo um ambiente propício para isso. E aí, quando Saulo retorna da sinagoga, ele se encontra com Ananias e ele fala assim: eu estou cercado de muita dificuldade. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Então aqui ele está dizendo, a descrença dos homens, a maneira como eles lidam com o diferente, com a opinião que é contrária a deles, eles atacam isso, eles não aceitam, eles não concordam, eles não sabem conviver com isso, né? E aí Saulo, naquele momento, ele percebe que ele precisava, ele estava tendo uma luta da vaidade dele, de ser reconhecido, de estar na tribuna, de ter amigos que ele percebe que só eram amigos por interesses na figura pública e poderosa que ele era. Então ele percebe nesse momento que ele precisava abandonar essa vaidade e ele entrava num tempo de renúncia. Ele começava num tempo de renúncia para poder caminhar de maneira diferente. E aí Ananias fala assim para ele, depois de tudo isso que ele fala das dificuldades que ele teve, da secura dos homens, na página 204, Ananias fala assim: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Então ele está dizendo, primeiro você precisa das sementes adequadas, das boas sementes, porque uma semente ruim, ela não vai gerar, não vai germinar. Então ele precisa de sementes boas para poder fazer valer o seu esforço, né? Porque ali no momento ele estava só tendo boa vontade e esforço, mas ele não estava tendo a estratégia correta para conseguir o que ele precisava. E aí ele fala assim, que só a dor nos ensina a ser humanos. E ele diz, é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Ele percebeu essa diferença. A diferença que era da posição que ele tinha, que os interesses religiosos eram muito mais políticos, de posição, de coisas materiais, de vaidade, do que realmente entender a necessidade das pessoas,
né, de saber amparar, de saber acolher. E aí, nesse momento, ele recorda de Gamaliel, que quando Gamaliel abandonou o cargo, e aí passou para ele, que ele substituiu Gamaliel, que Gamaliel, ele foi para o deserto, para poder pensar melhor, para ele poder analisar melhor essas novas ideias de Jesus. Porque ali no deserto, sem interferências exteriores, digamos assim, sem apoio, sem luxo, sem muitas coisas, o deserto é um ambiente em que você está só e apenas na companhia de Deus. E ali sim, ele conseguiria ter uma reflexão, uma conversa com Deus para aquele momento que ele estava passando, né? E aí ele recorda que ele buscaria o deserto para poder fazer esse processo, para ele se preparar, para ele renovar as suas ideias. E ele fala assim: buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças talvez para enfrentar a incompreensão dos meus companheiros. Tenho um velho amigo em Palmira que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo até que possa internar-me pelas regiões ermas, a fim de meditar as lições recebidas. Então, ele notou que a maneira como ele estava acostumado a viver a religião com o evangelho é diferente. A prática é diferente. É outra maneira. Se ali ele estava acostumado que a voz dele não era, ele não era contrariado com a fala dele, agora com os ensinamentos de Jesus, ele ia ser perseguido, ele ia ser, ter a saúde física dele ia ser considerado que ele estava doido. Então, tinha muitas questões que iria prejudicar muito ele. Então, nesse momento, para poder finalizar o nosso capítulo de hoje, Saulo decide que ele vai para o deserto, na Palmira. E aí, ele contrata alguém para poder levar ele para lá. Só que ele faz uma escolha que já demonstra a sua mudança de conduta, porque ele não ia mais agora montado em um camelo viajar, como ele estava acostumado. Ele iria a pé. E aí fala assim, lá na página 208, no último parágrafo do capítulo: Saulo fizera questão de partir assim, a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. Porque lembrando aqui, não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, mas sim como discípulo de Jesus, adstrito aos seus programas. Então ele resolveu que ele ia a pé, porque ele precisava sentir isso, ele precisava desse esforço próprio. Porque, lembrando aqui, quando Emmanuel coloca que lhe seria sumamente benéficos mais tarde, é porque Saulo, em toda a sua jornada de divulgação do Evangelho, ele perseguiu a pé 13.000 quilômetros. Então ele já estava se preparando, sem saber ali, o quanto ele teria que andar para poder dissimular as palavras de Jesus. Pois é, André. Esse capítulo, ele tem
como se diz, muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muito ensinamento para a gente. Nós vemos aí, igual iniciamos falando sobre a questão da amizade, o olhar que temos que ter para essas mudanças, essa renovação. Temos também em Saulo, nesse momento, a figura daquele coração quando descobre o evangelho e fica muito empolgado com tudo do evangelho e já quer dar um passo, às vezes, que ainda não está preparado para vivenciar, que ele demonstra uma empolgação muito grande, então já quero pregar, já quero converter as outras pessoas para Jesus, já quero trazer todo mundo para essa fé, e ele percebe que a vivência do evangelho não é bem assim, que diante da luz da verdade, a gente tem que ter ponderação, tem que ter calma. Então ele faz a decisão de ir para o deserto, que também é uma decisão muito importante. Então esse é um capítulo que nos traz ensinamentos assim diversos. Ensinamento de humildade, ensinamento de paciência, sobretudo, de calma. E é dessa forma que a gente encerra esse capítulo com muito esclarecimento para o nosso coração. Nesse momento, eu digo que foi um capítulo que ensinou muito para todos nós, particularmente. Gravei muito essa questão da disciplina espiritual, essa questão que Emmanuel traz, essa comunhão com Deus que é muito bonita, esse silenciar é importante para ouvir a voz de Deus em nossa consciência. Já nos diz o Livro dos Espíritos que a voz de Deus está dentro de todos nós, na consciência de todos nós. Então, Deus está sempre conosco. Então, dessa forma, nós encerramos mais um encontro do nosso evangelho, da nossa reflexão de Paulo e Estevão. Nós encerramos mais um capítulo. Daqui a 15 dias nos encontramos para refletir o capítulo 2 da segunda parte, e dessa forma vamos dando continuidade, caminhando para mais ensinamentos. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram aqui presentes. Me despeço aqui do André e de todos, nos lembrando que este encontro nosso é da nossa Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. André, muito obrigada por todas as palavras também que você trouxe aqui de esclarecimento essa noite. Um ótimo domingo a todos, que a paz de Deus esteja com todos nós, que façamos bom proveito dessa reflexão, né, que tanto nos orientou aqui a respeito de vários temas, e que assim seja.